Eu ouvi lá no meu íntimo, veio a passagem bíblica. Falei, amém, Senhor. Glória a Deus. Então, abra, por favor, em Lucas, capítulo 7. Você sabe o que significa a palavra adoração do hebraico? Que é a origem. Adoração do hebraico significa a palavra avodar. A-V-O-D-H. Avodar. E a gente tem às vezes o entendimento, tínhamos o entendimento, que a adoração é estarmos aqui, abrindo a boca e louvando a Deus. Isso faz parte da adoração. Mas isso não é a adoração. O que é adoração? Adoração é tudo o que você faz, fala, pensa, executa com temor e com tremor para Deus. Então adoração é serviço. Adoração no hebraico avodar é serviço, servir ao Senhor. Então quando você está aqui, você está adorando ao Senhor. Quando você está limpando aqui, você está adorando ao Senhor. Quando você está cuidando do som, você está adorando ao Senhor, com temor e com tremor. Quando você está cuidando da sua família, por amor ao Senhor, você está adorando ao Senhor. Quando você diz não para o pecado e sim para o Senhor, você está adorando ao Senhor. Porque você está fugindo ao pecado e você está indo ou vivendo envolvido pela santidade de Deus. Então, isto é adoração, servir. Na Grécia, isso foi muito desvirtuado, essa palavra adoração, porque foi lá para Roma, lá para a Grécia, e aí criou uma ideia que adoração é abrir a boca apenas e louvar o Senhor. Mas não é, isso é parte. Adoração, ela é sua própria vida, é a sua vida. Então, como você vive para Deus, né? De maneira santa, pura, com temor e com amor, com renúncia, com sacrifício, servindo ao Senhor com todo o seu coração, você está adorando ao Senhor. Amém? Amém? Quando você está louvando o Senhor e você põe toda a voz nos seus pulmões, porque Ele é digno, Ele merece, Ele é digno, você está adorando o Senhor. Glória a Deus. Então, a adoração sai do coração. Um louvor pode sair da alma, mas a adoração sai do coração. Porque do coração procedem as saídas. Amém? Glória a Deus. Então, lembre isso. Lembre. Então, Lucas capítulo 7, versículo 1. Vou abrir aqui na minha Bíblia, Lucas, deixa eu abrir o celular, ok, Marcos, Lucas 7. Fala de um homem, que você já deve conhecer a história, um homem centurião. Isso, e aí essa passagem aqui, tem tudo a ver com adoração. Só que, para vivermos uma adoração genuína, verdadeira, plena, santa, é preciso que dentro de mim esteja sendo feito ou esteja vivendo pelo Espírito e pela unção do Espírito aquilo que agrada ao coração de Deus, aquilo que me atrai para a presença de Deus, ou aquilo que me faz estar continuamente na presença de Deus, aquilo que me compunge, aquilo que me atrai, aquilo que me impulsiona. Então, para eu viver a adoração, eu preciso verdadeiramente estar totalmente envolvido pelo Senhor. E para estar envolvido totalmente pelo Senhor, eu preciso estar morto para mim mesmo, mas ressurreto do Senhor, para viver a vida dele. Vocês estavam aqui numa região, e eu estava ali sentado e veio no meu coração, aqui é como se fosse uma Cafarnaum. Era uma cidade muito rica,
marítimo. E Jesus entrou no início da Galileia, no ministério da Galileia, o trabalho dele em Cafarnaum. E ele estava lá pela direção do Espírito Santo de Deus. Você está aqui no Buritis, uma região próspera, rica, mas também uma região com um mundo espiritual extremamente em guerra, vamos dizer assim. Vocês sabem disso. Aqui é uma região de muita guerra espiritual. Todo lugar mas eu quero falar especificamente aqui. Vocês estão numa região onde existe uma guerra ferrenha espiritual. Não pense que não, porque é. Vocês estão numa região onde tem muita riqueza. E onde tem muita riqueza, também tem ações espirituais da parte de Deus, mas também tem ações espirituais por parte de demônios, mamon. E junto com mamon vem ganância, avareza, vem bloqueios mentais, pode ataques de luxúria, de prostituição no mundo espiritual. Então, você que mora aqui tem que estar muito atento, vigilante, orando, vigiando e observando o que está acontecendo na região. Porque se não acontecer, se você não estiver dessa maneira, você pode estar sujeito, não o que vai acontecer, mas está sujeito a tentações, ou até mesmo criar uma mentalidade de acordo com a região no mundo natural, ao invés de estarmos com a nossa mente o tempo inteiro, com a mente, vivendo com a mente de Cristo. Então, aqui diz, Lucas 7, capítulo 1, diz assim, queridos. Havendo concluído suas instruções aos discípulos, ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Essa cidade se tornou o centro das atividades no início da Galileia, no ministério dele, Cafarnaum. Versículo 2: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava. Tem outras traduções, a quem ele muito amava. Eu prefiro essa palavra amar. Estimar, amar. Estava doente, à beira da morte. O centurião, ouvindo falar de Jesus, e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. 4. Então, aproximando-se de Jesus, Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o apelaram com muitas súplicas. Este é um homem que merece que conceda esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. 6. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhes entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra, e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito ou sob autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Mando, e ao ouvir, e a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. 9. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-te que nem mesmo em Israel encontrei um homem
uma fé como esta. 10. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Aleluia. Aleluia. Aqui nós vamos ver e observar algumas nuances, ou algumas posturas, ou algumas atitudes que este homem teve. Para ele viver este milagre, estes sinais, e esse sinal, e essa maravilha, para que acontecesse o sinal, e a cura, e a maravilha no seu servo, antes tinha acontecido, ou já existia no coração deste centurião, algumas características que eu e você precisamos ter e viver todo dia. É interessante que esse homem, ele era um homem que tinha autoridade. Você sabe, um centurião, ele tinha um pequeno exército, ele comandava um pequeno exército, uma legião, vamos dizer assim, e alguns dizem 2.000 soldados, 3.000, não vem agora muito ao caso, mas ele era um homem que estava debaixo de autoridade de Roma. E esse homem, havia uma autoridade delegada, e dentro desta autoridade delegada ele podia se mover até o ponto de que ele foi delegado essa autoridade para ele. Mas é interessante que, mesmo tendo toda essa autoridade, mesmo estando imbuído de uma ordenança de Roma para comandar ali um pequeno exército, vamos dizer assim, numa região fora da Itália, fora de Roma, esse homem, ele era um homem diferente. Por que, Silvio? Porque esse homem não falou: eu estou mandando trazer a Jesus para curar o meu servo. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Aqui, e diz aqui, no versículo 2: e o servo de um centurião a quem esse muito amava estava doente e à beira da morte. O que a gente observa aqui no coração deste homem? Esse homem tinha compaixão, esse homem tinha misericórdia, e esse homem tinha amor. Para vivermos os sinais, maravilhas, os milagres do Senhor, eu preciso desenvolver, fazer crescer, viver todo dia este amor, que é a base da perfeição, que é a base, o amor ágape, é a base que te leva a viver milagres, maravilhas e cura. Silvio, nós temos esse amor no nosso espírito, porque o Senhor habita no nosso espírito. A Bíblia diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A Bíblia diz também que para selar o amor dele conosco, Deus tem o Espírito Santo que nós falamos aqui. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro amigo, Consolador, e Ele é Deus, Ele é o Espírito Santo, para estar com você. Para você não estar sozinho, para você não se sentir sozinho, para você não pensar que você está sozinho. Eu não vou te deixar só. Isto é amor. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, que é semelhante a mim, vamos ver aqui falando outras palavras, do meu próprio Espírito, do meu próprio ser. Eu vou enviar outro para estar com você. Isto. E esse homem, mesmo não sendo judeu, esse homem, ele sabia o que era amor, se compadecer de uma pessoa que estava necessitada, como Jesus se compadece de mim e você,
quando todos os dias, e também quando estamos necessitados. O agir de Deus, Ele age em cima das necessidades do homem. Quais são as suas necessidades? Eu tenho necessidades. Eu tenho necessidades. E são minhas e para Deus. Eu apresento elas para o Senhor. E eu sei que Deus trabalha, Ele opera milagres debaixo, sobre as nossas desculpas, sobre nossas necessidades. Qual é a necessidade que você tem hoje? Qual é a necessidade que você tem na sua alma? Você tem problemas com rejeição? Você tem problema físico? Você quer emagrecer? Você quer ter mais paz? Você quer aprender a viver no meio das tribulações tranquilo, quieto, sereno? Isso é uma necessidade. Você precisa de recursos. Você precisa que o Senhor governe mais a sua casa, que Ele seja o governo da sua casa. Você precisa de mais santificação. Todos nós precisamos, crentes em Jesus. Você precisa de mais temor. Você tem necessidade de temer mais a Deus. Você tem necessidade de ver algo do mundo pecaminoso e você sentir ódio contra aquilo, não contra as pessoas, mas contra a atitude pecaminosa. Você tem essa necessidade, você tem esse desejo, você tem essa vontade de querer estar no seu coração separado das coisas, da ideia do mundo, do agir do mundo, do falar do mundo, do pensar do mundo, da moda do mundo, da educação que o mundo fala, de fazer negócios como o mundo faz. Você tem necessidade de estar separado dessas coisas? Porque o salvo tem que ter essa necessidade, tem que querer isso, tem que desejar isso e tem que buscar isso, estar separado. Isso é ser santo. Não que Deus vai tirar você do mundo, não é isso. Mas você vai estar em determinados lugares onde você vai fazer diferença, onde você vai ver milagres acontecendo, porque algo está acontecendo no seu coração. E nesse centurião havia coisas tremendas dentro do coração dele, ao ponto de Jesus fazer uma afirmativa privilegiada para o centurião. Nem mesmo em Israel, o escolhido de Deus, encontrei tamanha. Mas para Jesus fazer essa afirmação, Jesus observou algo no coração do centurião, que era o amor, a compaixão, a misericórdia, se compadecer de necessitado. E esse servo devia ser muito estimado por esse centurião, ao ponto de centurião, baixo de autoridade, de poder, e até Jesus. Versículo 3. Ao ouvir, o centurião havia ouvido falar de Jesus. Lembra que eu falei sobre audição aqui? Precisamos desenvolver a audição espiritual, porque Romanos capítulo 8 diz que os filhos de Deus são guiados, orientados, instruídos pelo Espírito de Deus. Jesus estava debaixo do governo do Espírito em todo o tempo como homem. Ao ouvir falar de Jesus, e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos. Você está percebendo a atitude desse homem? Ele não foi lá como centurião diante de Jesus. Ele agiu como um servo. Ele agiu com o coração humilde. Ele agiu como um homem que foi criado o temor no coração dele, de Deus, porque ele ouviu falar que Jesus estava fazendo sinais e maravilhas e cura.
E porque havia uma necessidade, que era a cura do seu servo, a quem muito ele amava. E vamos colocar aqui esse servo como se fosse um filho que ele muito amava. Igual você, o filho que Deus muito ama. Mas esse homem não se imbuiu de autoridade para ir até Jesus e ordenar que Jesus curasse. Ele não fez isso. Ele mandou líderes judeus. Você já imaginou isso? Um centurião pedir para os líderes judeus ir até Jesus: por favor, cure o meu servo. O que você vê nessas palavras? Um homem de um coração humilde, debaixo de uma envolto em uma atitude de humilhação. Esse homem se pôs numa atitude de humilhação. Você quer viver milagres? Se ponha debaixo das asas de Deus e viva humilhação. Não tenha orgulho, soberba, achando que você pode alguma coisa quando você não pode nada. Esse homem se humilhou. E o livro de Tiago diz assim: sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, favor que você não merece aos humildes. Então, ao se pôr numa atitude de humilhação, porque esse homem se pôs numa atitude de humilhação, pedir para os líderes judeus ir até Jesus? Porque o coração dele havia clamor de cura para quem ele muito amava. Quando o nosso coração está envolvido de um clamor legítimo, verdadeiro e correto, da parte da natureza de Deus, porque Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, o próprio Espírito Santo, pela graça de Jesus, vai gerar dentro de você uma comoção tal, uma atitude tal, uma postura tal, que não tem nada a ver com a atitude do mundo, mas tem a ver com a atitude do caráter de Deus. Qual é a atitude? Quais são características do caráter de Deus, da vida de Deus? Humildade, mansidão, amor, compaixão, misericórdia. Ele, sendo rei Jesus, esvaziou-se de si mesmo e se pôs numa atitude de servo. Ele não veio na atitude, numa postura de rei, não. Ele se pôs como servo. Essa é a postura que eu e você devemos ter todo dia. E eu vejo uma coisa que falta na igreja do Senhor Jesus como um todo, não é todos, mas um grande parte. Falta postura de humilhação, postura de humildade, postura de renúncia, de sacrifício, sacrificar o seu eu, o seu ego, as suas próprias vontades. Deus quer se revelar a você e a mim. Mas para que haja revelação de quem Ele é, eu preciso aprender, exercitar, praticar, buscar, viver uma vida debaixo da mão dEle, de humilhação, sabe? É os humildes que são honrados, é os humildes que são exaltados pelo Senhor, não orgulhosos. Este homem se pôs numa atitude de humilhação, porque havia amor no coração dele. Mandou os líderes: vão até Jesus, por favor, vai até Jesus,
pede para ele vir curar a quem eu muito amo, a quem me serve. Este servo servia ao centurião. E eu imagino que este servo, aqui conjecturando, servia de todo o coração este homem centurião. Quando nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, escute, Ele vai mover o céu, a terra, para te abençoar. Eu tive convite, não sei se a igreja aqui orou por mim, acredito que sim. Fiquei 12 dias em coma, eu morri e ressuscitei. Muita gente orou por mim. E quando eu estava lá, depois de coma, eu voltei. Quem me segurava aqui no mundo natural era o respirador mecânico. Pim, 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 pim. E eu sonhando 12 dias. Eu tive sonhos de revelação 12 dias. Dá para escrever um livro. E Deus revelou muitas coisas sobre várias coisas. Revelou sobre a igreja do Senhor. Revelou sobre Belo Horizonte. Revelou sobre a minha família. Deus revelou sobre quais são, me falou no sonho, quais são as potestades diabólicas que operam no Brasil e quem são os homens e mulheres que representam essas autoridades diabólicas, essas entidades. No sonho. Eu lembro de tudo. Mas sabe uma coisa que eu quero falar para você, dentre outras? Foi que quando eu voltei de coma, e eu vi aquele amor de Deus dos enfermeiros, dos médicos, da limpeza, uma irmãzinha lá da limpeza, irmãzinha inteira, entre aspas, e ela falou assim, não, Senhor, depois que eu voltei do coma, minha igreja está orando pelo Senhor. Nunca me viu na vida. Aí sabe o que veio no meu espírito, no meu coração? Eu falei, Senhor, eu sabia, eu creio que eu era muito amado pelo Senhor. Mas tem momentos que parece que a gente dá uma desnorteada, né? Aí o Senhor falou assim no meu espírito: você já plantou na vida de muitas pessoas. Eu, Senhor, já ministrou o que eu tenho na vida de muitas pessoas. Você está colhendo o que você plantou na vida delas. Glória a Deus. Você entendeu o que eu falei? O amor na nossa vida, a gente sempre se entregou de corpo e alma, eu e Gesiane, e a minha família também é uma família sacerdotal, todos lá têm sacerdócio do Senhor. Uns estão descobrindo, uns estão desenvolvendo, outros já estão caminhando. Mas eu penso, Senhor, por que tanto amor comigo aqui no CT? O que CT brilhava, irmãos. Eu vi o brilho do Senhor. Eu vi o anjo lá, eu vi ele lá na minha cama. Doce, vamos olhar doce. Falei assim, graças a Deus ele não estava olhando para mim. Estava olhando de uma forma doce, terna e carinhosa. Amém. E o Espírito Santo falou, aonde isso para mim? Salmo 91. Porque me amou tão encarecidamente, eu o livrarei no dia da angústia. Outra palavra que Deus me deu, rema. Deus falou comigo audível, como estou te falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todos que entraram comigo com Covid lá no CTI, não estou lembrando agora, todos morreram. Na época que entraram comigo, só eu fiquei vivo. Eu sou melhor que os outros? Não. Mas eu sei que Ele me ama. Eu creio que Ele me ama. Ele é amigo da minha casa, como é amigo seu, como é amigo da sua casa. Amém. O amor. Sabe o que nos move? É o amor. Não busque amor em aparência das pessoas. Busque amor nos atos do coração das pessoas. Você pode olhar para mim, olhar para esse rapaz aqui, bonitão aí, né? E não vê tanto amor, mas pode haver tanto amor no coração, eu creio que tem. Por ele estar aqui te pastoreando, isso é amor. Você deve a sujeição, o temor a Deus. Isso é amor. Ele diz mais aqui:
4. Então, aproximando-se de Jesus: Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto. O que é isso? Esse homem, centurião, tinha poder de dar ordem. Não, Senhor. Não, sabe, eu não sou digno. Sabe quem que eu sou? Eu sou apenas um homem. Ele não disse: eu sou o centurião e você vai na minha casa. Não, ele não falou isso. Senhor, eu não sou digno. Ele se colocou na posição de alguém que não tinha valor. Ele se pôs igual a mulher sírio-fenícia, quando Jesus falou: não é bom dar o pão dos filhos judeus aos cachorrinhos gentios. Ah, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Isso é humildade. Isto é se pôr numa situação de humilhação. Isto é uma atitude de adoração. Quando você se humilha, você se põe numa atitude de adoração. Porque Jesus, como homem, adorava o Pai o tempo inteiro. Porque ele veio e se pôs numa atitude de humilhação. Fez homem. Este é molde para mim e é modelo para você. Isso tem que moldar o meu coração. Eu saber e crer nisso que Jesus fez tem que moldar o meu coração e o meu espírito. Como moldou sem esse homem ser um judeu, centurião. Mas o que moldava o coração dele, o que modelava o coração dele? O amor, compaixão, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você está vendo que para ele alcançar um milagre, uma cura do seu servo, ele se pôs numa atitude que Jesus queria que ele estivesse, e encontrou ele naquela posição de humilhação, de humildade, de amor, de compaixão. E olha o que ele diz mais aqui: não sou digno de receber debaixo do meu teto. Só não precisa entrar na minha casa, mas diz apenas uma palavra. Se a gente for ver lá no livro de, se eu não me engano, aqui no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, tem a mesma história, só que Mateus conta de uma maneira e Lucas conta coloca de outra maneira. E olha o que ele diz aqui, no versículo 4 de Mateus. Ele diz aqui: porque eu também sou homem debaixo de autoridade. E digo: vai, vem e faz. 3 palavras: vai, vem e faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se, no 10, Mateus. Eu ouvi isso e maravilhou-se e disse aos que seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Esse homem sabia o que significava essa palavra autoridade. Penso e entendo eu que essa palavra autoridade foi desvirtuada de alguma maneira a compreensão dela como uma hierarquia humana. Autoridade, em primeiro lugar, não é uma hierarquia humana, ainda que ela tenha uma hierarquia. Autoridade significa: eu voluntariamente, porque amo o Senhor, me ponho debaixo da mão dele. E o que ele mandar fazer, eu vou fazer. O que ele mandar fazer, eu vou falar. O que ele diz que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E eu me submeto ao que ele manda, ainda que eu vá ter prejuízos humanos quando eu obedeço ao Senhor. E muitas vezes você vai ter prejuízos, segundo a compreensão humana, quando você se sujeita debaixo da autoridade de Deus. Amém. Sabe que não pensa que o final dessa história vai ser: obrigado, filho.
Só homem, né? Meu Deus, o gênio de varão é muito forte, hein, irmão? O gênio macho, né? Que é isso? Aleluia. Lá em casa são 2 homens e 2 mulheres. Lá deu um equilíbrio. Sacerdócio é forte. Mas voltando aqui, tira um pouquinho. Só tomar um pouquinho de água. Se ouviu, como é que a gente vai aprendendo sobre autoridade? Me perdoe. É dia após dia. É circunstância a circunstância. Você perguntando: o que queres que eu faça? Você acordar de manhã cedo e falar: Senhor, hoje tem um dia. O que o Senhor quer que eu viva hoje? A quem o Senhor quer que eu vá? Ou a gente vive o dia, me perdoe a expressão, deslocadamente, sem depender de Deus? A submissão à autoridade dos céus tem a ver com uma palavrinha chamada dependência. Não tem como você dizer que se submete a Deus se você não depende dele. Igual o bebê depende da mãe para tomar o seu leitinho, para ser vestido, para tomar banho. Depende completamente da mãe. Assim deve ser a nossa dependência de Deus. E quando isso acontece, essa dependência, eu sei que eu estou num bom caminho de estar debaixo, e eu vou aprender a palavrinha, a viver a autoridade. Esse homem sabia. Ele falou: Senhor, eu também sou um homem de autoridade. Sabe o que ele quis dizer? Eu sei que tu és o Filho de Deus, em outras palavras. Eu sei que tudo tu podes. Em outras palavras, aqui eu estou conjecturando. Eu sei que o Senhor tem autoridade. E essa autoridade que Jesus delegou a mim, a você. Aí eu vou fazer uma pergunta para mim, e vou fazer uma pergunta para você. Debaixo dessa autoridade delegada que Ele te deu, debaixo dessa ordenança que Ele te deu, debaixo desse amor ágape que Ele derramou dentro de mim e de você, você vive sinais, milagres, curas, diariamente? Silvio, Deus me livra todo dia, certamente. Mas eu estou dizendo assim, coisas muito mais visíveis. Aqui, eu vivo, Senhor, eu vivo intervenções, eu vejo o Senhor fazendo maravilhas, eu vejo o Senhor operando na minha vida, ou através da minha vida. Você vive isso? Ou você vive, eu sei que eu tenho, Senhor, eu sei que o Senhor mandou eu viver assim, mas quem sabe você vive uma vez ou outra. Quando a nossa vida cristã normal é viver todo dia isto. Você está falando de coisas muito altas, Silvio. Eu tenho que viver essas intervenções miraculosas de cura, de milagre, do Senhor, todo dia. Todo dia. Você não acorda todo dia? Todo dia. Você não toma café todo dia? Toma. Você não almoça todo dia? Almoça. Isso faz parte da sua vida, não faz? Você se veste, não veste? Veste. Então, se isso faz parte no natural da sua vida, como no mundo espiritual não deve fazer parte isso todo dia, cotidianamente, a cada circunstância? Eu ver a mão poderosa de Deus moldando-me, levando-me, impulsionando-me e me fazendo viver o amor, a santidade, a sujeição, a humildade, o quebrantamento e uma vida de verdadeira adoração. Se eu não vivo dessa maneira, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Pode ser que as águas do Espírito estão lá nos seus arteiros. Deus já falou comigo esses dias. Deus falou comigo esses dias que a igreja do Senhor tem muita gente com água nos arteiros, quando as águas já deveriam estar, as pessoas deveriam estar submergidas na água do Senhor. Mas tanto tempo caminhando com o Senhor, as águas lá de Ezequiel
Lembra? Está nos artelhos. É vontade de Deus, água nos artelhos, para alguém que anda há tanto tempo com o Senhor? Não. É vontade do Senhor com água nos joelhos, uma pessoa que anda já tem um tempo considerável andando com o Senhor? Não. É vontade do Senhor você andar com as águas na sua barriga, quando você já tem um tempo andando com o Senhor? Não. O que é suficiente para Deus, Senhor? Depois de mais essa caminhada que você está, não estou falando aí dos novos convertidos, mas para aqueles que já estão andando já há um tempo considerável, já deveriam estar submersos nas águas do Espírito. Aleluia. Como diz Ezequiel, você, porque está debaixo da autoridade, vive e anda debaixo da autoridade de Deus, você já deveria estar vivendo dons, ministérios, vivendo a plenitude da vida de Deus. Você deveria estar, quem sabe, batizado com o Espírito Santo. Já tem tantos anos que você não é batizado, não se manifesta, não anda, não se move com os dons e com os talentos de Deus. Você está percebendo? Um dia eu estava numa igreja, fui visitar um casal de irmãos, um tenente do exército médico lá em Manaus, e ele estava aqui, veio visitar uma igreja grande aqui, e eu fui vendo, eu e Gesiane. Eu estava sentado, sentado, e aí a voz falou assim: o meu povo me conhece apenas de alma, mas não sabem quem eu realmente sou. Tomei um susto, olhei para o lado, olhei para o outro. Isso não é minha alma, é o Espírito Santo falando comigo. Não tinha ninguém do lado. Quem não anda debaixo da autoridade de Deus, anda na sua própria alma. E nós estamos vivendo uma geração almática, pico das emoções. Se as emoções estiverem bem, boas, eu estou bem. Eu estou bem. Mas se elas estiverem, ó céus, ó terra, ninguém me ama, ninguém me quer, vai estar lá no fundo do poço. Não tem nem água no artelho, o poço está vazio. Por quê? Porque vive aqui, ó, só aqui. O centro da vida dela é o próprio ego dela. Alma. É claro que a gente vive no Espírito, e essa vida do Espírito vai vir para a nossa alma, porque é através da alma que eu me relaciono com as pessoas. Mas é no Espírito que eu me relaciono com Deus, porque Deus é Espírito, e aqueles que se unem a Deus se tornam um só Espírito com Ele. Então, eu estou debaixo de autoridade. Manda Jesus apenas uma palavra. Escute, Ele amou aquele servo, manda aquele servo, compaixão, misericórdia. Aí na quarta eu estou sujeito à autoridade. Ele se pôs numa atitude de humilhação, de humildade, para que no final dessa passagem pudesse manifestar, ou viesse manifestar aquilo que havia no coração desse homem, porque ele amava, porque ele era cheio de compaixão, porque ele era cheio de misericórdia, mesmo não sendo judeu, porque ele tinha um coração humilde e humilhado. Ele se pôs voluntariamente, ele escolheu se pôr naquela posição. E quando nós vivemos esses degraus, ou essa vivência que eu te falei agora aqui, não tem como você não viver a fé e os milagres de Deus. Mas se não acontece os milagres de Deus, a cura, se você não vive sinais de Deus, está faltando essas coisas que estão para trás.
Você pode estar apenas sendo um crente esquenta-banco ou cadeira, religioso, que tem dogmas, tem regras. Faz isso, faz aquilo. Alguém vai assim, vai fazer isso aqui. Alguém vai, deixando de ouvir o Senhor, deixando de obedecer ao Senhor. Na minha caminhada, a gente tem vivido algumas coisas, eu e minha casa. Escola de caráter, tenho certeza que já falou para você. Escola de caráter de Deus é quando você escolhe se pôr numa posição de sofrimento por amor ao Senhor. Quando você deixa Ele te moldar, te modelar, quando Ele te leva para a casa do oleiro. Lá no CTI, depois que eu voltei de coma, eu fiz muitas perguntas para o Senhor. E eu falei assim, eu não tinha voz, nem isso aqui, ó, não tinha, eu não me movia na cama, nem para isso aqui, ó, eu não tinha força, nada. E eu sou duro, assim, eu falei, não tinha. Eu falei, eu pensando, isso é uma pregação, o cabeça dando ordem ao corpo, o corpo não se move. E eu fiz uma pergunta para o Senhor. Senhor, por que eu contraí Covid depois de um ano, eu exercitando a fé e crendo? Deus me deu uma palavra na vida de Moisés e Miriam, que ele não ficou leproso, ele foi dar comida a Miriam, e Deus me deu essa palavra num culto lá, na comunidade, onde a gente congrega, onde a gente ajuda com o pastor lá, eu e Gesiane, e eu perguntando na minha mente, por que eu estou aqui no CTI? Quando a minha família teve apenas sintomas leves de Covid, e eu ano passado fiquei um ano inteiro liberando a minha fé, e a Covid passou longe, por que eu estou aqui? Eu perguntando na minha mente que eu tinha mais. O Senhor falou assim comigo, dentro de mim, tu pensas que tu estás aqui por causa de ti? Tu não estás aqui por causa de ti, filho. Tu estás aqui por causa deles. Orem por eles. Deus me pôs dentro do CTI para orar pelos médicos. Aleluia. Me fez entrar deitado numa cama para orar pelos enfermeiros. Orar pela nutricionista. E eu orava. Jesus salva. Jesus. Tu não estás aqui por causa de ti, meu filho. Tu estás aqui por causa deles. Você sabe o que o entendimento na hora que me veio? Que quando nós estamos mortos para nós mesmos, Ele pode fazer o que Ele quiser com você. Mesmo que na sua alma você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Você está morto. Ele faz o que Ele quiser com você. Ele te leva para onde Ele quiser. Ele te leva para onde quiser. Mas você precisa estar morto, crucificado com Cristo. Eu falei, Senhor, que privilégio me trazer aqui dentro do CTI. Experiência, outra experiência, que tem a ver com tudo isso aqui que nós estamos falando. A primeira pessoa que me recebeu tirou as minhas roupas. Um enfermeiro, fez com respeito. Um rapaz homossexual. Ele tirou minha roupa e eu apaguei. Depois de 12 dias, quando eu voltei do coma, quem estava sentado assim no pé da cama? O Douglas. 1,80m, desse tamanho. E eu não podia me mover e eu olhando para ele. A Espírito Santo falou assim para mim, deitado. A mãe dele ora muito por ele. A mãe dele ama muito ele. Ela ora demais por ele. Aí depois que eu voltei de coma e não conseguia falar, passou uns dias. E aí eu falei, nossa. Assim, o que é, Jesus? O que é? Bem bravo. Menos que isso. O que é, Jesus?
Porque o Espírito Santo me falou, estou aqui falando com uma voz, mas é o Espírito Santo. Espírito Santo, ela quer que você volte para o Senhor. Não é? Só que já não vai voltar mais. Estou ouvindo a macumba, isso, aquilo. Falei, volta para o Senhor. Quando eu acordei, irmãos, experiei outros, quando eu acordei, abri os meus olhos e vi Douglas sentado no pé da minha cama, uma experiência muito forte. Era como se eu fosse Deus, escute, entenda, eu fosse Deus, e pegasse o Douglas e colocasse ele no meu colo como um filho, a quem muito se ama. Interessante, né? Era como se eu fosse Deus e amando ele com amor ágape. Eu tive no meu espírito esse amor ágape. Eu queria abraçar e beijar ele com amor, com pureza. É como se eu fosse Deus. Queria colocar ele no meu colo e abraçá-lo, independente do pecado que ele estava vivendo. Eu faria. Assim, Deus quer saber das pessoas. Deus quer conhecer o coração das pessoas. É claro que o pecado separa o homem de Deus, óbvio. Mas Deus, Ele quer o coração. Quando Ele tem o coração, Ele tem tudo. Glória a Deus. E esse homem centurião, depois de viver todas essas etapas que nós falamos aqui, ele recebeu o milagre dele. Quem sabe Deus me trouxe essa palavra para falar para você. Que você está precisando de um milagre. Quem sabe você está precisando de uma cura. Amém. Esse homem construiu um templo para os judeus. Esse homem não era judeu, ele era um gentio. Mas nem em toda Israel encontrei um homem com tamanha fé. Quem sabe você está precisando aprender com esse centurião, ou viver o que centurião viveu, ou nós precisamos estar vivendo o que o centurião está vivendo. Quem sabe sua vida está com água nos arteiros, quando já deveria estar dentro das águas. Quem sabe as águas estão nos seus joelhos. Quem sabe você vive debaixo da ira, da cólera, da mágoa, da amargura. Está com água nos arteiros ou nos lombos até. Deixa o Espírito Santo te levar. Deixa Ele te governar. Deixa Ele dizer o que tem que ser e o que não tem que ser na sua vida. Como é a palavra que define esta igreja aqui? Aviva. Para viver o avivamento, eu preciso dessas características do centurião. Feche os teus olhos. Pai querido, santo, paciente, tolerante e longânimo, Pai. Não é por força, não é por violência que podemos ou que vamos alcançar, humanamente falando, algo, mas é quando a gente se quebra. Quando a gente escolhe se quebrantar, se contristar debaixo da tua poderosa mão. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que ouçamos. Abra os nossos olhos para que vejamos. Abra o nosso entendimento espiritual para que entendamos. Nós não queremos estar com água nos arteiros, Pai, nem com água nos joelhos, nem com água nos lombos. Nós queremos estar totalmente submergidos nas águas do Teu Espírito. Mas é preciso eu me colocar numa atitude de humilhação. Gere em nós choro, gere em nós clamores, gere em nós gritos como aquela que está para dar a luz de parto. Quem sabe que teus filhos aqui precisam gerar com gritos, com dores, com choros copiosos.
certas pessoas, ou voltar a certos lugares e fazer de conserto, acertos de alguma natureza, daquilo que ainda não foi acertado ou consertado. De alguma maneira, Pai, não sei. E sabe, há filhos teus aqui que estão precisando de cura física, mas estão guardando algumas mágoas do coração. Quem sabe a indiferença, quem sabe a frieza espiritual, Pai. Quem sabe não tem se gastado o tempo correto que precisam para buscar a face do Senhor. Quem sabe 15 minutos tem sido suficiente por dia para orar ao Senhor. Quem sabe 3 vezes por semana pega na Bíblia para poder se alimentar com a palavra. Não sei, tu sabes. Faça-nos como esse homem centurião. Encha-nos de compaixão, de amor, de misericórdia. Faça transbordar isso em nós. Nos impulsiona, nos compunja, Espírito Santo de Deus, para que a igreja do Senhor aqui seja realmente uma igreja evangelista que vai atrás, que entra no campo do valente, maniata o valente e pega os despojos dele, que são vidas. Pai, em nome de Jesus, firme esta palavra no coração e na mente deles essa semana. Espírito Santo de Deus, faça gerar essa palavra dentro deles. Chacoalha eles aqui, Pai. Chacoalha os teus filhos. Move dentro deles. Move dentro deles, Espírito Santo. Ao ponto, e por consequência, de se tornarem tochas vivas em tuas mãos. Porque o fogo arderá continuamente no altar. Traga terror e tremor ainda mais, que não seja apenas, Pai, um ato esporádico, mas que seja uma vida, um estilo de vida, viver quebrantado, humilde, humilhado, obediente, sob a autoridade do Senhor, que isso seja o estilo de vida único de cada um deles. Assim oramos e assim entregamos ao Senhor todo o nosso ser e todo o nosso coração. Gere em nós temor e tremor, para que vivamos milagres, sinais e maravilhas, como o centurião. Seu servo foi curado. Obrigado, ó Pai, graças te damos, em nome de Jesus.